Olá pessoal, aqui é a Enfermeira Ângela. Hoje eu quero conversar com vocês sobre micoses. Bom, micoses são doenças causadas por fungos. E como é que isso acontece? É se você tem contato direto com o fungo, ou você inspirou esporos e fungos, ou até mesmo se você está imunodeprimido e os fungos existentes na sua pele, na boca, na sua microbiota, eles se proliferam, aumenta a quantidade desses fungos. Então, vai acontecer um desequilíbrio ali. Então, essas são as formas de ter uma origem da micose. A gente tem que entender também o seguinte, que os fungos gostam de se proliferar em ambientes úmidos, quentes e escuros. Então, aí a gente começa a ter uma ideia melhor sobre os cuidados que a gente deve ter referente às micoses. Então, assim, as micoses que atingem a pele, vamos dizer assim, a nível de couro cabeludo, como é que isso acontece? Qual é a origem? Normalmente, quando uma pessoa faz um compartilhamento, de escova ou então pente. Então, se a pessoa tem alguma lesão ali no couro cabeludo, usando esse tipo de material, vai compartilhar, outra pessoa vai usar e vai acabar tendo também essa micose que estava presente no outro couro cabeludo. Então, você está tendo contato direto com o fungo, tá? Outra forma de transmissão de micoses de pele é referente aos pés, que é a frieira, o pé de atleta. É se você você está de pé descalços num ambiente úmido, por exemplo, um chuveiro público, ali pode ter fungos e você está descalço, você vai ter contato direto com o fungo. E um local úmido, quente, escuro é o ideal para o desenvolvimento, então, de fungos. Outra coisa, se você fica muito tempo com o calçado fechado, né, os pés ficam ali suados, também vai ser aquele ambiente propício para que os fungos se proliferem. A respeito de contato também direto com o fungo, pode ser através de você estar mexendo na terra. Então, assim, se você não está usando luvas, está mexendo na terra, uma terra assim que está com muito material orgânico em decomposição, você vai estar tendo contato com fungos. Então, você pode também estar se contaminando dessa forma. Compartilhamento de toalhas também. Você pode estar passando fungo de uma pessoa para outra com compartilhamento de toalhas. Então, como é que a gente previne esse tipo de micose? Então, não compartilhando pente, escova, nem mesmo toalhas ou roupas, né? Você evitar de ficar muito tempo com os pés em calçado fechado, evitar de andar descalço em chuveiros públicos. Se você for mexer na terra, procure usar luva, procurar não usar roupa muito apertada ou que dificulte a transpiração. Então, tudo isso você vai estar evitando micoses. Referente a micoses de unha. Desculpa, antes de falar da micose de unha, eu quero falar o seguinte. Também existe a micose, que a gente chama micose de praia, que algumas pessoas também chamam de pano branco. Aqui tem uma imagem, não sei se vai dar para enxergar direitinho, porque a pessoa fica então com algumas manchas brancas pelo corpo, que o pessoal então chama de micose de praia, porque aparece justamente nesse período que as pessoas estão na praia. Por que aparece? É que assim, ó, esse fungo ele existe naturalmente na pele da pessoa e como ela está muito tempo molhada, ou até mesmo suada, o calor, então ali vai fazer uma proliferação de fungos que existe na própria microbiota. Então, nesse caso, não é uma contaminação assim que vai passar de uma pessoa para outra. Esse tipo de fungo aqui, ele não se transmite de uma pessoa para outra. É a própria microbiota que teve alteração e teve uma quantidade maior, uma proliferação desses fungos, fazendo então essas manchas, tá? Então, para prevenir essas manchas essa micose de praia, é você procurar ficar mais tempo seco, né, secar a pele, procurar não usar bronzeadores à base de óleo, porque esse fungo também gosta de oleosidade. Então, procure usar, por exemplo, o protetor solar. Isso ajuda a evitar micose de praia.
Referente a micoses de unha, agora sim, vamos para as micoses de unhas. Como é que acontece a micose? Normalmente é a pessoa compartilhando material usado nas unhas, como por exemplo alicate, lixas de unha, até mesmo esmaltes, porque a pessoa que está com fungo vai usar esse material e outra pessoa que não tem fungo vai usar, também vai adquirir essa micose, então, dessa forma. Então, é o compartilhamento desse tipo de material. Até mesmo se a pessoa anda descalça, em chuveiros públicos, também pode ter micose nas unhas por causa disso. Ou até mesmo porque está compartilhando meias, calçados, também pode passar fungo de unha, assim, para uma pessoa para outra. Então, como é que a gente previne as micoses de unhas? Então, o material que é usado para fazer unhas, né, para ter todo esse cuidado com as unhas, deve estar esterilizado. Se esse material é de casa, por exemplo, procure ferver depois que você usou e ferva bem esse material, porque assim você vai estar matando esses fungos. Procure, se você for numa manicure, procure se certificar que realmente aquele material está esterilizado, ou então leve seu próprio material. Procure não compartilhar lixas de unha e nem mesmo esmaltes. Não compartilhe também calçados, nem meias, tá? Porque isso tudo a gente está fazendo dessa forma para evitar micoses de unha. Outra coisa que você deve fazer é o seguinte: os calçados procure deixar no sol, tá? Porque daí o calçado fica seco. E o fungo, como eu disse, ele gosta de lugar quente, úmido e escuro. Se você deixa o sapato no sol, o sapato vai ficar mais seco, então o fungo não vai resistir, tá? Referente à micose sistêmica, o que é isso? Seguinte, às vezes a pessoa inspira, tá? Ela faz na respiração, ela vai inspirar esporos ou até mesmo os fungos. Esses fungos vão lá para o pulmão e depois eles podem entrar na corrente sanguínea e infectar um outro órgão, por exemplo, o cérebro, o coração, fígado, tá? Além dos pulmões. Então, são micoses sistêmicas que a gente diz, tá? Então, como é que isso acontece? Se a pessoa está trabalhando, por exemplo, onde tem fezes de pombos e morcego, ali vai ter fungos que, se a pessoa inspirar, pode ter doenças, pode ter micose sistêmica. Na casa que é muito úmida, que está muito tempo fechada, então assim, a pessoa vai trabalhar ali naquela casa, vai fazer demolição, por exemplo, dessa casa, pode acontecer dela inalar esses fungos, fungos ou esporos, e daí também ter micoses sistêmica. Trabalhando na terra também, uma terra que está com muito material orgânico em decomposição, os agricultores também inalando aqueles fungos também podem ter problema com micose sistêmica. Então, como é que a gente previne? Usando máscara, quando você tiver contato então com esse tipo de situação, né, com fezes de pombos, morcego, casa muito tempo fechada, ou a terra com matéria orgânica em decomposição. Outra coisa, você pode passar água sanitária, vamos dizer assim, no local que está muito mofado, por exemplo, você passa água sanitária. Ou então, assim, se é um lugar com muita poeira, que tem fungo, procure molhar para que quando você tiver que trabalhar ali, não levantar poeiras, né? Não levantar esporos, e dessa forma você não vai estar inspirando esses esporos e ter problema depois com micoses sistêmicas, tá? Referente a micoses oportunistas, aqui é o seguinte: como eu falei, nós temos fungos no nosso corpo, eles pertencem à nossa microbiota. Então, quando a gente está com a nossa imunidade mais baixa, ele aproveita esse momento para se proliferar. Isso acontece, por exemplo, com criança que é muito pequenininha, então ela não tem ainda uma imunidade ainda completa, né? Não está bem madura essa imunidade. Então, ela pode apresentar candidíase oral, que a gente chama também de sapinho. Então, como é que acontece? O fungo cândida é normal da gente ter na boca. Então, a criança, quando for
usar chupeta, ou até mesmo mamadeira, ou estar mamando, né, o mamilo ali da mamãe, pode estar passando então esse fungo existente na boca para esses materiais, ou até mesmo para o mamilo, e desta forma vai ficando ali depositado esses fungos e eles vão se proliferando ali naquele local. Se não é feita uma boa higiene, aquele fungo, a criança vai usar novamente aquela chupeta e vai aumentando a quantidade então de fungos na boca até acontecer a candidíase. No caso do seio da mamãe, muitas vezes ela tem fissuras e daí os fungos ficam ali dentro, se proliferando, a criança vai lá mamar de novo, vai aumentando então a quantidade de fungos na boca. E daí assim acontece uma doença oportunista, que é a micose, né, oral, no caso da criança, porque a criança não tem uma imunidade completa ainda e ela foi aumentando a quantidade de fungos dessa forma, tá? Outra micose oportunista, assim, comum, que é a candidíase vaginal. Isso também acontece porque a mulher vai estar com a imunidade mais baixa e ali também tem cândida, é normal de ter, e vai se proliferar o fungo. Então, o que acontece? Se a mulher está, por exemplo, muito estressada, está usando antibiótico, dormindo pouco, não está se alimentando corretamente, tudo isso vai prejudicando a imunidade dela e ela pode então desenvolver a candidíase vaginal. Nesse caso aqui, o que dá para fazer para tentar prevenir? Referente lá à criança da candidíase oral, então higienizar bem a chupeta, de preferência nem da chupeta, né? Mas se a criança usa chupeta, higienizar bem a chupeta, a mamadeira, o mamilo da mãe. Se a mamãe está tendo fissuras, tem que ir no médico para fazer todo o tratamento, para então assim não ter cândida oral. No caso da cândida vaginal, a mulher tentar não ficar com a imunidade baixa, né? Claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, ainda mais assim se a mulher está fazendo, por exemplo, quimioterapia, uso de antibiótico, então não tem como evitar, ela vai ter uma imunidade diminuída. Então, nesse caso, pode os fungos ali existentes na região vaginal se proliferar. Então, assim, nesse caso aqui, a mulher vai ter que procurar um atendimento médico para fazer o tratamento da candidíase vaginal, tá? Ou até mesmo assim, a calcinha procurar passar ferro quente, porque o fungo ele não resiste a altas temperaturas. Então, se você usar ferro quente ou ferver a roupa, tudo isso ajuda a prevenir micoses, tá? Então, assim, ó, quanto à imunidade, como é que as pessoas podem ter a sua imunidade diminuída? Pode ser assim, ó, porque está estressada, pouco repouso, desnutrição, usando antibiótico, usando quimioterapia, corticoides, quem tem AIDS, diabetes descompensada. Então, nesses casos aqui, o que acontece? As pessoas podem ter micose oportunistas, mas casos raros, tipo meningite fúngica, pneumonia fúngica, endocardite por fungo e mucormicose, que é o fungo negro, tá? Então, até mesmo aqueles casos de pessoas com casos graves de Covid-19, que também ficam imunodeprimidos, também podem ter esse tipo de micoses oportunistas, mas são casos raros. A prevenção é usar máscaras, porque assim, a pessoa quando está imunodeprimida, para que ela não inspire fungos, né, ou até mesmo os esporos dos fungos, o ideal é que ela fique usando máscara, então, para tentar evitar contato com esse tipo de fungo. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe, comente e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!